Bom, então continuando o que a gente parou ali no vídeo anterior, a gente falou que agora um sistema vai ser escrito através de uma equação matricial. Essa é a representação matricial de um sistema. E resolver essa equação matricial é sinônimo de resolver o sistema. Como assim, professor? Olha só que interessante. Eu vou pegar um sistema, aqui eu estou pegando um sistema de duas equações e duas incógnitas, tá? Mas eu posso fazer ele com qualquer tipo de sistema, Eu vou representar ele através desta equação. A vezes x igual a b. Quem que é A, X e B aqui? São matrizes. Tanto é que eu usei letras maiúsculas, tá vendo? Para as incógnitas a gente normalmente usa letras minúsculas. Mas aqui eu estou falando de matrizes. Por isso eu estou usando letras maiúsculas. Olhando para esse sistema, eu vou escrever essas três matrizes. Matriz A, matriz X, matriz B. Só de olhar para o sistema a gente consegue identificar as matrizes. Primeiro eu preciso saber quem é quem. Quem que é a matriz A? A matriz A é chamada de matriz dos coeficientes. Ou seja, ela é a matriz dos números que multiplicam as incógnitas nas equações. Então, na primeira equação eu tenho coeficiente. Vou até mudar a cor aqui, ó, da caneta. Eu tenho coeficiente o que aqui na primeira equação? 3 e 2. 2 e menos 7. Olha como ele aparece na matriz. 3 e 2, 2 e menos 7. A primeira linha da matriz tem dois elementos. São os dois coeficientes da primeira equação. A segunda linha da matriz tem dois elementos. São os dois coeficientes da segunda equação. Nota que essa matriz é 2 por 2. Por que ela é 2 por 2? Porque ela tem duas equações, cada equação ali representada por uma linha, e duas incógnitas, ou duas variáveis, cada incógnita, ou cada variável, representando numa coluna. X na primeira coluna, Y na segunda coluna. Legal? Então essa é a primeira matriz, é a matriz dos coeficientes. A segunda matriz é a matriz X. Vai ser a minha matriz das incógnitas. Quantas incógnitas eu tenho nesse sistema? 4, professor. Tem um x aqui, um y, um x e um y. Não. Esse x e esse x são o mesmo x. Esse y e esse y são o mesmo y. Então eu tenho duas incógnitas. Outra coisa, você percebe que eu tenho uma multiplicação de matrizes aqui? Para que essa multiplicação seja viável, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Mas as colunas da matriz A não eram justamente a posição das incógnitas, x na primeira coluna, y na segunda coluna, dos coeficientes? Isso vai remeter às linhas da matriz das incógnitas. X é chamado de matriz das incógnitas. Nota o formato dela 2 por 1, para que esse produto seja viável, 2 por 2 vezes 2 por 1. Na primeira linha eu tenho a incógnita x, na segunda linha a incógnita y. Nota que quando eu fizer a multiplicação 3, 2 vezes x e y, o 3 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o y e eles vão somar. Vai virar 3x mais 2y. Segunda linha, 2 vai multiplicar o x, o menos 7 vai multiplicar o y, vai virar 2x menos y. Volta o que era antes. Beleza? Essa é a segunda matriz. A terceira matriz, que é a matriz B, vai ser chamada a matriz dos termos independentes. É justamente o que está depois do igual, que na primeira linha é o 5 e na segunda linha é o menos 3. Nota que o produto de uma matriz 2 por 2 por outra matriz 2 por 1 vai ter que dar uma matriz também 2 por 1. E é justamente como aparece a matriz dos termos independentes, uma coluna, sempre uma coluna. Tá? Que ela também tem o formato 2 por 1, ok? Matriz dos termos independentes, o termo independente da primeira equação na primeira linha, da segunda equação na segunda linha. 5 e menos 3. Ok? Desta forma, quando eu olho para o sistema, tem que ser algo automático. É necessário que isso vire um costume. Olhou para o sistema, eu enxergo a matriz.
ou as matrizes, ou a equação matricial. Eu enxergo a matriz matriz X e a matriz B, sem precisar pensar muito, sem precisar perder muito tempo. Ok? Beleza isso, pessoal? Olhou para o sistema, olhou para a representação matricial. Essa não é a única representação matricial. Também existe uma outra representação usando as mesmas matrizes vistas anteriormente, mas através de uma matriz só, chamada de matriz ampliada. A gente usou esse conceito lá na inversão de matrizes, lembra? Só que agora, o que eu vou colocar na minha ampliada? Eu vou colocar a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos dependentes. Então ela vai ter esse formato aqui, ó. À esquerda vai estar a matriz A e à direita a matriz B. Então quando eu tenho o mesmo sisteminha que a gente acabou de ver lá, a matriz ampliada dele vai estar aqui, ó. Matriz dos coeficientes, matriz dos termos independentes. Por que essa estrutura é legal, é interessante conhecer? Porque é uma maneira bem clean de enxergar o sistema. Você vê aqui, ó, 3, 2 e 5, 3, 2 e 5 na primeira linha. 2 menos 7 menos 3, 2 menos 7 menos 3 na segunda linha. Eu vejo a estrutura do sistema aqui. No lugar do igual eu tenho essa barrinha separando as duas matrizes que estão juntas aqui dentro da matriz ampliada. E no lugar das incógnitas eu tenho as colunas. Coluna do x, coluna do y. Então ela fica bem mais interessante de enxergar e de se trabalhar com ela. Muito interessante, muito importante conhecer essa representação de matriz ampliada. Tá? Essas duas estruturas, posteriormente, a gente vai usar nos métodos de resolução. Então olha lá, tem aqui o sistema 3x3, ou seja, 3 equações, 3 incógnitas. Como é que vai ficar a representação matricial? Coeficientes, primeira linha, 2, menos 1 e 2, 3 menos 2 e 1, 1 menos 4 e 2. Está aqui. Vezes a matriz das incógnitas, x, y, z, igual a matriz dos termos independentes. A coluna já está aqui, ó, montadinha, 4, 5 e menos 7. E a ampliada? Tira essa daqui do meio e junta as duas. Matriz dos coeficientes, matriz dos termos independentes. Dessa ideia é que deriva então a regra da matriz inversa. A primeira regra que a gente vê capaz de resolver um sistema de qualquer tamanho, desde que ele obedeça algumas restrições importantes. O que a regra da matriz inversa faz? Dada a representação da equação matricial, isolar a incógnita matriz x seria o suficiente para resolver a equação, certo? Só que não existe divisão de matriz. Você não vai, vou dividir pela matriz A. Não existe divisão de matriz. Então como é que eu anulo a matriz A que está multiplicando aqui a matriz x? Muito simples. Eu multiplico os dois membros pela inversa de A do lado esquerdo. Cuidado, a ordem, a posição, ela é muito relevante. Porque na multiplicação matricial, a gente já estudou isso, a ordem dos fatores matriciais gera resultados diferentes ou pode até inviabilizar a multiplicação. Tá? Então eu multiplico aqui, ó, do lado esquerdo do AX, eu multiplico o A na menos 1, do lado esquerdo do B, o mesmo A na menos 1. Só que essa multiplicação aqui, a inversa de A vezes A, sempre dá identidade. Então eu vou ficar com a identidade vezes x igual a A na menos 1 vezes B. Acontece que identidade é o elemento neutro da multiplicação. Então a identidade vezes x fica a própria matriz x. X é igual a inversa de A vezes B. Ou seja, eu consigo resolver a equação matricial multiplicando a matriz inversa da matriz dos coeficientes vezes a matriz dos termos dependentes. O resultado disso vai ser uma matriz coluna que vai ser o valor de cada incógnita numa linha. Ok? Vamos lá, vamos pegar o exemplo que a gente viu anteriormente, né, que a gente usou para representação matricial. 3, 2, 2 menos 7, xy e 5 menos 3. Primeira coisa, eu preciso pegar essa matriz, que é a matriz dos coeficientes, e inverter ela. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a minha matriz ampliada. Desculpa, deixa eu pegar a borrachinha aqui. Eu vou pegar A
e a identidade. Vou fazer uma série de operações até que A vire a identidade. Nesse momento, a identidade terá virado a inversa. Beleza? Então vamos lá. Peguei aqui e montei a minha matriz ampliada. Qual é a minha primeira operação que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse 3 em 1. Então eu vou dividir a primeira linha por 3. Então eu vou fazer uma nova primeira linha, que é ela dividida por 3. Como é que vai ficar? 3 dividido por 3 dá 1. 2 dividido por 3 dá 2 terços. 1 dividido por 3 dá 1 terço. E 0 dividido por 3 dá 0. Segunda linha, só repete. Agora eu preciso zerar esse 2. Para zerar esse 2, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e juntar aqui, né? Então, fazer 2 menos 2 vezes a primeira linha. Linha 2 menos 2 vezes a primeira linha. 2 menos 2 vai zerar. Cuidado aqui, tá? Menos 7 menos 4 terços, que você vai multiplicar, né, por menos 2. Então, isso aqui já vai dar menos 25 terços. Aí, 0 menos 2 terços dá menos 2 terços, e 1 menos 2 vezes 0 fica 1. Primeira coluna já é a matriz identidade. Na segunda coluna, eu preciso transformar esse camarada aqui em 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar toda essa coluna por menos, para virar positivo, 3 25avos, que é o inverso de 25 terços. O 3 com 3 simplifica, o 25 com 25 simplifica, menos com menos fica mais, vira 1. Lógico, o 2 terços também vai multiplicar. 3 com 3 simplifica, menos com menos fica mais, fica 2 sobre 25. E o 1 vezes isso, menos 3 sobre 25. Para finalizar, tem que transformar o 2 terços em 0. Basta pegar então a primeira linha e subtrair 2 terços da segunda linha. 2 terços vezes 1 vai dar 2 terços, 2 terços menos 2 terços dá 0. Legal. Então eu vou fazer essa operação na linha toda. Vai zerar aqui, mas aqui eu vou ter que fazer 1 terço, que é o que eu tenho na linha 1, menos 2 terços vezes 2 25avos, e 0 menos 2 terços vezes menos 3 25avos. Fazendo essas operações, tá, até o final ali, a gente vai chegar então nisso daqui, ó, tá? 7 25avos e 2 25avos. Professor, mas fiquei na dúvida disso aqui. Para um pouquinho, faz na calculadora cada uma dessas contas, né? De novo, 1 terço menos 2 terços vezes 2 25avos, tá ok? E a outra, 2 25avos, desculpa, 0 menos 2 terços vezes menos 3 25avos. Lógico que aqui o 3 com 3 vai simplificar, vai ficar 2 sobre 25 mesmo. Montei isso aqui. Quem é essa matriz que está do lado direito aqui? É a inversa de A, finalmente. Então, agora, para eu poder resolver o sistema, resolver a equação matricial, eu posso isolar essa matriz X como a inversa de A vezes B. Então, X igual a inversa de A vezes B. Inversa de A é essa que eu cheguei aqui. Vou fazer isso vezes B. Então, 7 25avos vezes 5, mais 2 25avos vezes menos 3. Depois, 2 25avos vezes 5, mais menos 3 25avos vezes menos 3. Cuidado com os sinais aí, tá, pessoal? Fazendo essas operações, você vai chegar nessa matriz. 29 25avos, 19 25avos. 2 elementos. Quem é o elemento de cima? É o X. O elemento de baixo é o Y. Falta só então, né, se eu estou falando resolver o sistema, tem que escrever conjunto de solução. Quem é o conjunto de solução então desse sistema? Para o ordenado, 29 25avos para o X, 19 25avos para o Y. Está aqui a solução do sistema. Legal? É um método que dá um certo trabalho para inverter a matriz. Esse é o grande trabalho do método da matriz inversa. A regra da matriz inversa dá trabalho porque tem que inverter a matriz. Mas a operação matricial depois, a multiplicação, é muito simples. É muito fácil. Beleza? Vou parar o vídeo aqui, ficou um vídeo um pouquinho mais extenso esse.
No próximo vídeo vamos fazer mais um exercício sobre essa regra da matriz inversa para ficar bem fixado isso daí. Beleza? Segue aí com a gente.